A paz do Senhor para todos. Vocês podem assentar-se. Conforme meu filho já falou, terça-feira passada eu falei sobre a prudência. Falei para vocês que diante dessa pandemia que está aí, e hoje eu ainda falei para minha esposa, eu digo, não há quem não possa, quem não conheça a Bíblia e não possa perceber que estamos no fim dos tempos, que os sinais estão acontecendo, pois não é no Brasil, é no mundo inteiro, para que toda a terra saiba que a palavra de Deus é verdade e ela se cumpre. Então essa prudência tão necessária não só pelo uso de máscaras, distanciamentos, cuidados para não pegar essa enfermidade, esse vírus, é preciso prudência de toda maneira. Deus guarda, eu peço todo dia, guarda nós, Senhor, guarda o teu povo, mas já disse e repito, Deus faz a parte dele e nós temos que fazer a nossa, nos cuidar, para não acontecer qualquer coisa, não só dessa pandemia, mas de tudo que está para acontecer, conforme diz a palavra de Deus. Isso eu falei terça-feira passada, e hoje eu falei para vocês na terça passada, que eu já daria alguns exemplos bíblicos dessa prudência, para que você entenda melhor que isso não é de hoje. Prudência é uma coisa que vem lá do Jardim do Éden. Não tem nada a ver agora com coronavírus. Não tem nada a ver com os dias de hoje, que temos que usar máscara, ou coisa difícil. Na hora de calor, botar aquele negócio na cara. E lá em Santa Catarina falam que mascarados são aqueles que não sustentam o que falam, né? Eu digo, agora o mundo inteiro está mascarado, né? Mas vamos para os exemplos que eu disse que ia dar. E vou dar à luz de alguns porquê também. Irmão Mário vai lendo a palavra, porque assim eu ganho tempo. Enquanto ele lê, eu estou raciocinando. Vamos ler 1 de Samuel. 1 de Samuel, o livro de Samuel, está lá no começo da Bíblia, não é? Não é depois de Apocalipse. 1 de Samuel 18 e versículo 5. Leia vagarosamente, para que todos possam entender. E saía Davi aonde quer que Saul o enviava, e conduzia-se com prudência. E Saul o pôs sobre a gente de guerra, e era aceito aos olhos de todo o povo e até aos olhos dos servos de Saul. Amém. O Saul era o rei de Israel na época. Só para vocês terem uma pequena ideia, diz a Bíblia que ele era o homem mais alto lá de Israel. Eu imagino que era mais alto do que o Andrezinho. Fica de pé, Andrezinho. Agora fica de pé aqui, ó, ao lado do Mazinho. Agora você vê aí a diferença
do Saul com outros homens em geral. Diz que a altura dos outros homens era como no ombro de Saul. Só obrigado, só para entenderem. Ele não é Saul e o outro não é Davi. Porém, diz que o Saul, como rei, tinha absoluta certeza que Davi ia ser o rei no lugar dele. E era até amigo do próprio filho de Saul, Jonatas. Porém, o que a Bíblia mostra? Que Saul confiava na habilidade de Davi. Isso é o que vocês pensam. Mas detalhadamente, a gente sabe que o que Saul queria era jogar o Davi num laço para que morresse e não pegasse o lugar dele. Porque toda a multidão já gritava em favor de Davi. Toda hora que enfrentava alguma coisa, era vitória na certa. E o Davi obedecia ao rei. Agora vem aí. É necessário obedecer. Mas não esqueçam da prudência. Obedeça seu patrão, obedeça os seus pastores, obedeça suas esposas e seus maridos. Obediência geral, mas com muita prudência. Desde que esse fato não venha me jogar contra a vontade de Deus. E o que Saul queria era um laço, mas Davi era homem segundo o coração de Deus, diz a Bíblia, escolhido por Deus. E cada passo que Saul mandava, Davi ia enfrentando os próprios soldados de Saul, que sabiam perfeitamente, põe ele na frente, sabiam que Davi era muito prudente, e até eles tinham simpatia por Davi. Sejam os soldados de Cristo, mas com muita prudência. O fato de você ser pastor, aqui ou nas congregações, não lhe dá o direito de ser imprudente em nada, mas em tudo, seja prudente. E agora, senhor Mário, 1 Samuel 18, verso 14. E Davi se conduzia com prudência em todos os seus caminhos, e o Senhor era com ele. Amém? Que é Deus junto contigo na tua vida. Jesus prometeu: eis que estou convosco todos os dias. Que é Ele ao seu lado todos os dias. Seja prudente. Davi se conduzia com prudência em todos os seus caminhos. E por isso o Senhor era com ele. Se você quer que o Senhor seja contigo, te defenda nos teus planos, te abençoe nos teus interesses, seja prudente. E agora vamos para 18 e o verso 15. Vendo então Saul
que tão prudentemente se conduzia, tinha receio dele. Estão entendendo? Saul via a prudência que aquele jovem se conduzia, de tal maneira que tinha certo receio. Não vou pegar ele nunca. Mas, pastor, se colocou numa congregação, porque eu não posso estar em todas. Mas ali onde você está, seja prudente. Seja prudente. Em todo sentido. Não deixe que alguém lance o povo contra a igreja ou contra o seu pastor. Porque desmoralizar o pastor é desmoralizar todo o ministério. Seja prudente. Ah, meu Deus, que o Espírito Santo me ajude a mostrar para vocês, nesses dias tão difíceis. E quero dizer para vocês com certeza, se eu não me engano, até falei para alguém da minha família, os dias são maus. E cada vez vai exigindo mais a prudência da nossa parte. Hoje é máscara, amanhã são outras coisas. Por quê, pastor? Porque são sinais da vinda de Jesus. Não vou dar aqui agora um estudo sobre os sinais, porque não dá para misturar as coisas. Ah, meu Deus, que Ele faça todos entender. Se você é empregado e o seu patrão lhe confiou alguma coisa, seja prudente. Seja prudente. Respeite o seu patrão, respeite as autoridades, porque isso a Bíblia ensina. Faz parte dessa prudência que todos devemos ter. Mas vamos agora para a 1 Crônica, capítulo 22, versículo 12. Estou andando um pouco mais ligeiro, senão não vai terminar só depois da meia-noite. O Senhor te dê tão somente prudência e entendimento, e te instrua acerca de Israel, e isso para guardar a lei do Senhor teu Deus. Aí está o Salomão querendo construir um templo, que Davi também queria fazê-lo, mas Deus não deixou. Creio que os obreiros sabem por quê. Pois Deus disse: as tuas mãos já derramaram muito sangue. Era um homem da frente de guerra. Salomão, porém, era calmo, era pacífico. Então ele vai construir. O que Davi fez foi juntar material para construir o templo, em lugar daquele tabernáculo de lona. E aí é onde Davi recomendou a Salomão. Só que tem uma coisa, meu filho. A Bíblia diz que era o homem mais sábio daquela época. Certo? Quando Deus perguntou para ele: o que é que você quer que eu te dê? Ele disse: eu quero sabedoria, para saber entrar e sair diante desse povo. Deus disse: você me pediu sabedoria, e eu vou te dar tudo que tu precisa. E agora?
E agora o próprio pai recomendou muita prudência. Estava dizendo hoje no gabinete para algum pastor aí que estou interessado em construir 3 templos urgentes aqui na cidade de Sorocaba. Urgentes. E eu não vou citar quais agora para não explodir já por aí. A igreja não tem recursos, porque nessa época de pandemia, tudo tem sido tão difícil, e eu procurei vender, tem até aí, e o nosso Zeca Tesoureiro, e o meu filho, quem sabe que estão aí vendendo propriedade minha, para poder fazer a obra de Deus. Eu não sei ficar parado e ver a obra precisando e você não fazer. Então, como resultado, não vou dar o nome dos lugares, mas são, para eles já expliquei, são necessidades urgentes. Mas preciso de prudência. Não posso ficar falando, porque senão eu também seria um imprudente. E como é que faz, pastor? Tem muita gente que não sabe. O Parque São Bento está pronto lá, um lindo templo. Não é isso? Quem passa lá sabe, é um lindo templo. Eu fiz um salão comercial para comércio. O primeiro que chegou lá dentro, junto com a minha esposa, se a memória não me falha, e com a nora, o primeiro que chegou lá dentro e falou foi o Jackson. Olhou assim e disse: pai, mas a igreja do senhor ali é tão pequenininha, passa isso aqui para a igreja. Foi isso? A igreja deveria ser aqui. Não precisou falar 2 vezes. Chamei os outros, disse: vamos fazer a igreja ali. E graças a Deus, se vocês forem lá na inauguração, já foi marcado o dia? Ainda não. Está pronto praticamente. Mas vocês forem lá na inauguração ou antes para conhecer, vocês vão ver que em linhas modernas, atuais, é lindo e é bem maior do que o outro. E aí, pastor, se o senhor alugasse o seu salão para um comércio, ia dar aluguel. Bom, o objetivo era esse. Mas quando Deus me fala, usando a boca de um filho meu, eu não vou temer, eu não vou pensar 2 vezes. Vamos fazer a igreja. Por esses dias, deve ser marcada a inauguração. Só quero dizer, tudo tem que ser feito com prudência. Eu vou mostrar 2 coisas. 2 coisas que naquela época era normal. Hoje, nós consideraríamos que foi uma imprudência. Primeiro, Davi. Davi era prudente, já lemos aqui. Escolhido por Deus. Mas naquela época os reis tinham diversas mulheres e concubinas. Os próprios pais e até outros reis nas proximidades pegavam aquelas filhas que fossem mais bonitas e levavam lá para o rei.
para servir de empregada, para servir de concubina, para servir até como mulheres. E o prudente Davi, olha lá, o prudente Davi, que aprendeu com Saul, que queria matá-lo, mandando para a frente de guerra, mas ele era prudente. Esse prudente Davi, que agora já era rei, e um dia foi muito imprudente. Um dia, olhou dos terraços da sua casa. Ainda hoje, em alguns lugares da África, eu já estive lá e vi, os banhos são como lá, época. Faz um quadrado de madeira ou de parede, entra ali dentro, na rua, tanto homens como mulheres, toma banho ali. Depois enrola uma toalha e vai para dentro de casa. Naquele tempo não era diferente. Hoje em dia, eu disse, ainda existe isso. Não aqui no Brasil. E daí? O Davi, quando viu aquela mulher tomando banho, olha a imprudência dele. Chamou um dos seus servos que cuidam das armas de guerra. Diz: escuta, o Saul quis fazer isso comigo, eu vou fazer isso com esse homem. Leva esse marido dessa mulher, ele é soldado nosso de guerra, é capitão, é general, põe na linha de frente, para ele morrer, e eu ficar com a mulher dele. Pois o homem morreu, e ele ficou com a mulher do homem. E Deus o pesou a mão poderosamente. E agora eu vou dizer uma coisa. Se você ainda não estudou, estude com muita atenção. Esse querido Salomão, senhora Val, era filho dessa mulher. O primeiro filho dela morreu, assim que nasceu. Davi chorou, porque sabia que era a mão de Deus. O segundo filho dela foi esse Salomão. E Davi disse: eu vou dar o meu lugar de rei para o teu filho. E o Salomão entra diante de Deus e diz: Senhor, o que é que eu vou fazer? Deus diz: pede o que tu queres. Eu quero sabedoria para lidar com esse povo. Como tu me pediste sabedoria, eu vou dar sabedoria e tudo o que você precisa. Agora, vocês vão me perguntar: e o Davi foi para o inferno por causa daquilo? Não vou ler porque não há tempo. Leia na sua casa, atenciosamente, os Salmos 51. No Salmo 51, Davi se arrepende amargamente e diz para Deus: torna a dar-me o teu espírito na minha vida. Torna-me para mim. E não escondeu isso de ninguém. Falou abertamente. E Deus então, aquele que se arrepende, aquele que confessa, que reconhece o seu erro e abandona o seu erro, Deus perdoa. E foi aí que Deus perdoou a Davi. Este Salomão, presta atenção, pediu a Deus sabedoria.
E Deus deu. Mas nós vamos ver isso depois. Sabedoria sem prudência não vale nada. Vou provar isso para vocês pela Bíblia. E daí, pastor? O Salomão começou a receber filhos de reis, filhas de reis, a rainha de Sabá, e tanta gente elegante e bonita que queria ficar morando com ele, que ele teve muito mais mulheres do que o pai dele. E a imprudência foi essa. A imprudência foi essa. Não foi prudente. Essas mulheres que vieram de outras nações, adorando imagens de outros deuses, que não tinham a mentalidade do povo de Israel, do Deus único e verdadeiro, começaram a envenenar a vida de Salomão. O que foi isso? Não foi prudente. Se Deus se abençoa e as portas se abrem, aí que você precisa de mais prudência. Quanto mais Deus te dá, mais prudente você precisa ser. Se você tendo uma congregação para cuidar, com 200 membros, precisa ser prudente, imagine um pastor que tem mais de 100 mil membros. Tem que ser mais prudente ainda. Vamos ler Bíblia. Senão vai passar da meia-noite mesmo. Veja aí 2 de Coríntios. Aliás, de Crônica. 2 Crônica. Capítulo 2, verso 12. Disse mais Irão: bendito seja o Senhor, Deus de Israel, que fez os céus e a terra, que deu ao rei Davi um filho sábio, de grande prudência e entendimento, que edifique casa ao Senhor e para o seu reino. Irã não era de Israel, era um outro rei, de uma nação que não era, que não tinha conhecimento de Deus. Mas quando viu o porte de Salomão, ele glorificou a Deus, por causa da prudência que ele percebeu em Salomão. E agora necessitamos nós de prudência também, pastor. Leia Provérbios, capítulo 1, verso 2 ao 6. Para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se entenderem as palavras da prudência, para se receber a instrução do entendimento, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso, para o sábio ouvir e crescer em sabedoria, e o instruído adquirir sábios conselhos, para entender provérbios e sua interpretação, como também as palavras dos sábios e suas adivinhações. Tudo mais que o autor dos provérbios, Salomão,
escrito o livro por Salomão, que ele mais que queria que o povo soubesse e tivesse prudência. Prudência. Se não fosse tempo da pandemia, se fosse uma época livre, sem máscara, ia mandar vocês dar um abraço em alguém e dizer, segundo a palavra, seja prudente, meu irmão. Seja prudente, minha irmã. Na sua casa, na igreja, onde você trabalha, onde você viaja, dentro do carro, fora do carro, seja prudente. Ainda hoje eu e a minha esposa vimos a notícia de um desastre, de uma senhora que fez um desastre feio, porque ela não foi prudente. Uma senhora já mais ou menos idosa, em vez de apertar no freio, apertou no acelerador. Estourou tudo que tinha pela frente. Seja prudente. Eu, particularmente, não digo que eu estou morrendo, mas eu não estou quase nem mais dirigindo. Para isso nós temos um motorista da igreja à disposição do pastor. Porque a idade requer prudência. Prudência. Amém? Não adianta eu pegar o meu carrão agora. Meu carro, só para vocês que sabem, tem 8 cilindros. Pistão. É uma potência. É o número 1 da Hyundai. Não adianta eu pegar ele ali agora, em casa, e dizer, vou para Florianópolis, como eu fiz outras vezes. Meter o pé aqui, sair, descer a serra de Juquiá, dentro de pouco mais do que 6, 7 horas, já estava lá em Florianópolis. Muitas vezes saí daqui e fui almoçar lá. Hoje eu não faço mais isso. Por que o senhor não faz? Prudência. Prudência, meu irmão. Você pode saber tudo, mas tem que ter cuidado. E o sábio mesmo é aquele que usa da prudência, que não fala que sabe. Vamos adiante. Aleluia. Já disse? Repito. Se você não é prudente, tenha cuidado. Joga a sua sabedoria fora. A prudência faz alguns ter todo o cuidado do que tem. Mas o imprudente conta os seus segredos para todo mundo, fala do seu relacionamento com a mulher para todo mundo, fala como é que vai dentro da sua casa, fala os seus negócios econômicos para todo mundo, e como resultado é imprudente e acaba um dia levando uma cabeçada. Quanto mais favorecido nos seus negócios, na sua vida, mais prudente você precisa ser. Bom, vamos adiante. E agora leia Tito, Novo Testamento, Tito, capítulo 2, verso 1 a 4. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina.
Os velhos que sejam sóbrios, graves, prudentes, sãos na fé, na caridade e na paciência. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras do bem, para que ensinem as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos e amarem seus filhos, e serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas a seu marido, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Amém, irmão. Amém? Pode ir até o fim, mas a verdade é a prudência. Prudência. Aqui fala de velhos. Aqui nós não temos ninguém velho, né? Aqui não tem velho nenhum. Aqui tem idoso. Velho é aquele cara que está caindo dos pedaços. Tem carros antigos aí, conservadão, bonito, que está valendo um dinheirão para os colecionadores. Idosos, mas a Bíblia diz os velhos, que sejam sóbrios, quer dizer, moderados, graves, imponham todo o respeito, prudentes e sãos na fé, na caridade e na paciência. Prudente. Agora vem as mulheres, elas não gostam muito desse versículo não. Mas vamos ler, está escrito, está na Bíblia. As mulheres idosas, ainda bem que não falaram as mulheres velhas. Agora para as mulheres eles escreveram idosas. Semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém às santas. Você não é uma mulher qualquer vulgar. Lembre que você está na mão de Deus, como filha de Deus, para ser uma santa. Por isso Pedro diz: vistam-se roupas como se vestem as santas mulheres. Mulheres que servem a Deus, filhas de Deus, devem ser consideradas santas. Não caluniadoras. Fala coisa que não é verdade. Ou fala mal do marido, ou fala mal de outras colegas da igreja, de outras mulheres, ou de outros homens. Não caluniem ninguém. Não digam que você nunca vai poder provar diante de Deus. Especialmente aos ungidos do Senhor. A Bíblia diz: não toqueis nos meus ungidos. Então, não sou eu que digo, é a Bíblia. Tenha temor e seja prudente. Versículo 4. Essas mais idosas, ensine as mulheres novas a serem
prudentes. Prudência na Bíblia é fundamental. Seja na vida comum, seja na vida diária, seja na alimentação, seja no conversar, seja nos relacionamentos, seja na convivência, seja em tudo, seus negócios, em tudo. Sejam prudentes. E ensine as mais novas. Mas se você não faz, como é que vai ensinar? Então faça e ensine as mais novas a serem prudentes, a amarem seus maridos e a amarem seus filhos. Amor ao marido. Eu não estou dando aula hoje para casamento, mas o amor, minhas irmãs, o amor, meus irmãos, é fundamental na vida de um crente. Uma esposa que não ama o seu marido, um marido que não ama a sua esposa, desculpe, esse casamento é um inferno. É uma perturbação. O amor. O que é que diz lá, irmão Mário, capítulo 13 de 1 Coríntios? Nem tinha marcado aqui. Primeira de Coríntios, capítulo 13. A suprema excelência do amor. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, o amor não inveja, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que o é em parte será aniquilado. Quando eu era menino... Tá bom até aí, irmão. Leia em casa, para você ver se você tem condições. Se você está olhando para as mulheres, porque eu já estou falando com elas. Se você obedece o que diz a Bíblia, como dona de casa, como esposa, como mãe, e você, leia
capítulo 13 de 1 de Coríntios. Veja se você tem e vive o amor dentro da sua casa, na igreja, onde quer que você esteja. Amor não fingido, mas real. Responda para si mesmo, porque não dá tempo mais de estar explicando muita coisa. Ah, meu Deus, ajuda nós. Leia, que eu estou dando uns pulos aqui, que a hora já está chegando. Provérbios 9, o verso 10. Dá instrução ao sábio, e ele se fará mais sábio. Ensina ao justo, e ele crescerá em entendimento. Posso continuar, pastor? 10? 9, verso 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e a ciência do santo, a prudência. A Bíblia cansa de falar de prudência. Do Éden até Apocalipse. Se fôssemos, deveríamos falar mais, pastores, de prudência para o povo. Porque a falta de prudência, desde o começo do Evangelho no Brasil, tem criado, às vezes, muito problema. Eu fiz aqui uma caravana do amor. É um exemplozinho rápido. Não dá tempo de muitos exemplos. Quem esteve participando aqui da caravana do amor em Sorocaba, na nossa região? Ninguém? Ah, tiveram? Ali atrás alguém levantou? Não? Ah lá. Na caravana do amor eu ficava orando em voz alta por cada um daqueles que... E eu queria que sempre um deles ficasse comigo orando. Todos eles diziam assim: pastor, eu prefiro ir de casa em casa do que ficar 6, 8 horas aqui de joelho dobrado orando. Não é verdade? Mas sempre avisei para eles: cuidado, sejam prudentes. Depois do almoço, na hora do almoço, não fica perturbando ninguém, batendo na porta. A 1h, 1h30, 2 horas, batia em certas portas. Vou contar só um caso, não vou contar todos, porque seria imprudência da minha parte. Também esse pastor não está aqui conosco. Bateu numa porta, era mais ou menos quase 3 horas. Bom, nesses interiorzão, a turma almoça e vai dormir. E você bateu, está em frente, mas fica insistindo. Ô meu, daqui a pouco abre a porta da sala, aquelas casinhas de madeira, a mulher só de dormindo, né? Só com as roupas íntimas. O que é que o senhor quer? Não, eu queria falar de Jesus. Não, eu estou dormindo agora, volta outro dia. Bateu a porta. O que foi isso? Falta de prudência. Mesmo para falar do amor de Jesus, nós precisamos de prudência. Não vou entrar em pormenores, porque a hora já não dá. Seja prudente em tudo, até em falar do amor de Deus.
Isaías 53, verso 7. Estou dando só os versículos, porque eu noto que alguns estão anotando. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro, foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Quem é esse ele? Todo mundo sabe que Isaías 53 está falando de Jesus. Por que Jesus se submeteu àqueles açoites, àqueles empurrões, todos aqueles maltratos e uma cruz sobre as costas? Por que ele se submeteu tudo aquilo se ele nunca fez nenhum agravo a ninguém? Ele só abençoou. Por que ele não olhou assim e não disse: Pai, cairia aquela multidão por terra morto? Mas a prudência de Jesus era tão grande, mas era tão grande, que exemplos da Bíblia mostram coisas que servem de exemplo para os pastores hoje. Tudo aquilo por causa da prudência. Ele não abriu a boca, não desaforou ninguém, não xingou ninguém. E quando chega na cruz, ainda olha para o Pai e diz: Pai, perdoa eles, eles não sabem o que eles fazem. Isso é que é amor. Perdoar os seus inimigos. Ah, meu Deus, se a gente for entrar no desabafo do coração, a gente vai longe. Irmão, leia para mim João capítulo 11, versos 5 a 10, na ressurreição de Lázaro. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disso, disse aos seus discípulos: Vamos outra vez para a Judeia. Disseram-lhe os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e tornas para lá? Jesus respondeu: Não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Bom, deixa para lá. Queriam apedrejar Jesus. Marta e Maria mandam chamá-lo. Ele está doente. Ainda disse: aquele que tu amas. Ora, ele ama todos. Mas era um amor diferenciado de família. E ele, Jesus, se demorou. Sabiam que queriam apedrejá-lo e não foi lá correndo, quando podia ter destruído todos aqueles que quisessem tocar nele. Mas demorou mais 4 dias. Por quê? Prudência. Prudência. Ah, Senhor, se tu tivesse chegado aqui, ele não teria morrido. Minha filha, fui prudente.
Eu sei que a turma queria me apedrejar. Agora o Lázaro já morreu, todo mundo já abandonou esse lugar, porque já não existe mais o Lázaro. Vai pensar que eu nunca mais venho aqui, mas agora eu vim aqui para dizer para vocês: teu irmão vai ressuscitar. Isso aqui é, né? Certeza absoluta. Aonde é que puseram? Está lá, senhor. Atrás daquelas pedras lá. É. Então vamos até lá. Começaram a chorar. O sentimento de Jesus era tão grande que a Bíblia diz assim: e Jesus também chorou. Era um amigo de verdade. Atirem a pedra. Está cheirando mal. Tire a pedra. Eu sei que ele vai ressuscitar no fim, nos últimos dias. Estou mandando tirar a pedra. Tire a pedra. E a bênção que tu mais esperas, ou que talvez além do que tu esperas, vai acontecer na tua vida. Essa pedra de dúvida, essa falta de obediência, tiraram a pedra. O Lázaro não saiu para fora não, mas ele deu um grito, rapaz. Eu não sei se o grito dele chegou lá na glória, ou lá dentro da caverna, onde ele estava enterrado, ou onde ele queria que chegasse. Mas a Bíblia diz que ele deu um grito de Lázaro, vem! Algumas versões da Bíblia diz: sai para fora. Sair só pode ser para fora. Ninguém sai para dentro, sai para fora. A não ser que sai da chuva, aí corre para dentro. E o Lázaro apareceu. Por quê? Porque a sua voz é poder. E ele prudentemente podia ter vindo antes que Lázaro morresse, mas com prudência, para evitar um apedrejamento, para evitar um problema sério naquela pequena vila de Betânia. Eu posso fazer ele viver depois, eu vou ser prudente, não vou lá agora não. E o resto Deus sabe o que eu quero dizer. Seja prudente, obreiro. Seja prudente, minha irmã. Não há mais como ler, como continuar por causa da hora que já se passou. Vou apenas deixar para vocês. Romanos 12, 18 a 21, tem que ser rapidinho mesmo. Rápido e rasteiro. Sem comentário. Se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Amém. E agora, aí em pé como o senhor está. Provérbios 26 e 17. Que eu não quero voltar mais nesse assunto. Já tenho outro que Deus me deu. 26 e 17.
o que passando se mete em questão alheia é como aquele que toma um cão pelas orelhas. Imprudente, não é? Se mete nas questões dos outros, nas questões alheias. E agora o que diz aí Provérbios 16 e 16. Quanto melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro, e quanto mais excelente adquirir a prudência do que a prata. Tem gente que está preferindo a prata, viu? Seja prudente. Isaías 52 e 11. Estou só dando os versículos por causa dos que estão anotando. Já vamos terminar. 52 e 11. Retirai-vos, retirai-vos, saí daí, não toqueis coisa imunda, saí do meio dela, purificai-vos, vós que levais os utensílios do Senhor. Será que o senhor leu 52 e 11? 52 e 11. Há um equívoco aqui. Mas o meu servo (53), não é? Operará com prudência. Vamos adiante, já passou a hora. Lucas 1 e 17. E irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Glória a Deus. E Efésios 1 e 8. Que ele tornou abundantemente para conosco em toda a sabedoria e prudência. Eu vou parar de dar versículos, porque ainda tem muitos, e a hora já passou. Só lembro vocês que Deus diz que aquele que edifica a sua casa sobre a rocha, ele é prudente. E aquele que edifica sobre a areia é um imprudente. Como é que você está edificando sua vida espiritual? Sobre Cristo, a rocha, ou sobre conversa dos homens, pregação? Ah, eu estou lá porque aquele lá prega bonito. Eu estou lá. Não. Edifique na rocha. Estou aqui porque amo Jesus. Estou aqui porque quero Bíblia de verdade. Por isso, seja prudente em tudo. E eu vou parar, porque a hora não me permite continuar. Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Amém? Quero dizer para vocês, se parece que o Mazinho já falou,
que o pastor Luiz Alberto hoje completa mais um ano. Mas ele está novinho ainda. Ele é novo ainda. Mas todo ano a gente completa mais um. E a ciência está provando que esse ano de 2020, o tempo do ano ficou 20 dias mais curto. Mais curto. Porque a terra virou mais ligeiro. Mais ligeiro já era dia, mais ligeiro já era noite. E assim. E que nesse ano 2021, a terra vai girar mais rápido ainda. E nós vamos viver menos tempo, embora se nosso calendário é o mesmo. E o que é isso? Deus está com pressa. Gira rápido aí, porque a hora do meu filho ir buscar a sua igreja já chegou. É o tempo que a Bíblia diz, por se abreviar o tempo. Amém? Ensine nosso povo. Estamos no fim. Os sinais estão acontecendo. Todas essas máscaras no mundo inteiro é sinal da vinda de Jesus. Todos esses desbarrancamentos, todo esse maremoto, todos esses temporais e tremendos vulcões que estão acontecendo, são sinais da vinda de Jesus. Eu só tenho uma palavra para mim e para todos vocês. Prepara-te. A Bíblia falou com Israel. Prepara-te, ó Israel, para encontrares com teu Deus. E eu digo para a igreja, prepare-se, igreja, para te encontrar com o teu Salvador. Porque a hora está passando cada vez mais rápido. Vamos agradecer a Deus, pedir que Deus nos leve em paz. Para a próxima terça-feira, se Jesus não voltar, se Deus me permitir, eu tenho outro assunto. Mas só quero uma coisa. Vocês estão pegando na mão do outro, então? Não? Eu e o Mazinho estamos de luva aqui, exatamente para pegar e depois jogar a luva fora. Vocês parecem que estão se cumprimentando. Como é que é? Estão se cumprimentando, dando um soco. É isso. Dá um soco aí no outro. Olha aí, ó. Dá um soco aí, rapaz. Seja prudente. Dá um soquinho aí, diga, seja prudente. Por quê? Porque breve tudo findará.